Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de adorar a Deus e meditar na sua palavra. Você é meu convidado a junto comigo a ter esse momento de transformação, de reflexão e, acima de tudo, da presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema a qual nós vamos conversar um pouco, eu quero convidar você a orar junto comigo. Então feche seus olhos e vamos juntos. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar e meditar na Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo e Bom Espírito possa falar aos nossos corações. Fica conosco, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação é Quem é Deus? Olha que tema interessante. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto bíblico de hoje. Ele se encontra no livro do profeta Isaías, e o capítulo é o 46 e o verso é o 5, que diz assim, ó: A quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Olha que questionamento interessante, né? Um pensador, né, grego chamado Xenófanes, apresentado aqui na meditação, esse tal de Xenófanes, e ele fazendo algumas críticas com relação a ideias religiosas, ele diz o seguinte: olha, os etíopes, eles dizem que os deuses, eles são negros e têm um nariz achatado. Já os trácios, eles dizem que os deuses deles têm olhos azuis e cabelos ruivos. E aí ele vai trazendo mais algumas informações, como por exemplo, se os cavalos, né, fossem seres pensantes, assim como os humanos, com certeza eles iriam dizer que os deuses se parecem com cavalos. Assim seriam os bois, assim seriam as galinhas e assim sucessivamente. O que ele estava querendo dizer com isso, o Xenófanes, é o seguinte: que o ser humano imagina a imagem dos seus deuses semelhante à própria imagem. Isso é algo interessante de se pensar, porque é exatamente isso que o verso chamou a atenção, né? Aqui no livro de Isaías, trazendo o verso novamente, diz: olha, com quem vocês vão me comparar? Né? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Né? O ser humano, ele quando ia esculpir ali a imagem dos seus deuses, eles normalmente procuravam traços semelhantes a si, né? Isso é algo bastante interessante. Por exemplo, lá na Babilônia, o deus que eles esculpiram e criaram foi o tal do Marduk, né? E assim sucessivamente, cada nação, por exemplo, os gregos criaram Zeus, né? E assim sucessivamente, foram criando de acordo com as suas características, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas experiências e vivências. Porém, isso não se aplica a Deus. Ninguém sabe como Deus é. Ninguém sabe quais são os traços de Deus. Provavelmente, você, quando imagina Deus, você deve imaginar um senhor de cabelos brancos, né? Quem sabe com olhos ali, cor de fogo, ou então raios, alguma coisa disso. Mas essa imagem, essa imaginação, ela é fruto de algumas experiências, de quem sabe coisas que nós já vimos, já assistimos, e assim nós assimilamos uma ideia de como seria Deus. Porém, a gente não pode provar, a gente não tem nada que fundamente essa ideia. Ou seja, não passa de fruto da imaginação do ser humano. Mas sabe uma coisa interessante? Nós que somos cristãos, nós podemos não saber qual é a imagem de Deus, mas isso não significa dizer que Deus não se revelou ao seu povo. Sim, ele se revelou. Como, Davi? Na pessoa de Jesus Cristo. Certa vez, um discípulo, falando com Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olhou para ele e disse: olha, tu está comigo há tanto tempo e tu me pede algo assim? Quem vê a mim, vê ao Pai. Um outro texto também, que está no Novo Testamento, fala o seguinte, que Deus,
ele se apresentava de várias formas. O Senhor era notado e visto pela natureza, o Senhor era notado e visto pela voz dos profetas e por tantas e tantas coisas. Porém, nos últimos anos, nos últimos dias, um período do Novo Testamento, o Senhor se revelou por meio do Filho. Então, se você quer saber como é, quem é Deus, o Pai, basta você saber quem é Jesus. Ah, Davi, mas Jesus, ele foi real? De fato ele existiu? Sabe? Até mesmo as pessoas mais céticas que já se levantaram sobre a face dessa terra, as pessoas que de fato não acreditavam em Deus, que eram ateus, essas pessoas já conseguiram aceitar e chegar à conclusão de que sim, Jesus é real. Porque para uma pessoa conseguir inventar a pessoa de Jesus, essa pessoa teria que ser maior que Jesus. O simples fato de Jesus existir, essa é a prova cabal da existência de Jesus. Os discípulos não teriam condições de imaginar uma pessoa como Jesus e de criar uma história como a de Jesus. Ou seja, como Jesus ele é real, como Jesus existiu, nós temos sim uma base, um parâmetro de como é e quem é o nosso Deus. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um momento com Deus. Que Papai do céu te abençoe e proteja de todo mal. E que a gente continue a nos apegar à pessoa de Jesus, que não apenas é o nosso Salvador, mas também é a imagem do Pai. Pois eles estavam tão alinhados em missão, em propósito, em tudo, que é dessa forma que eu e você conhecemos o Pai. Isso por agora, porque eu creio sim pela fé, que quando Jesus voltar, nós viveremos por toda a eternidade na presença de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.